Amém, igreja? Vocês estão bem? Eu também. Glória a Deus. Fique bem à vontade. Diga assim: o Senhor é bom. A sua misericórdia continua sempre sendo eterna. Por isso eu sou feliz. Amém? A misericórdia do Senhor pousou sobre a tua vida hoje. Talvez você nem percebeu. Diga assim: uau. Amém? Você que está aí na internet, fica ligado que hoje nós vamos continuar com uma série chamada O Poder da Ressurreição. Você está preparado? Nós aqui estamos preparados? O centro apostólico é? E o teu lugar é o nosso lugar. Amém? Muito bom. O Félix vai projetar ali o material e nós vamos devagarinho avançando nessa revelação. Amém? Eu comecei esse tema, acho que umas 3 semanas atrás, e aprove o Senhor hoje a gente avançar mais um pouco, tá bom? Eu quero que tu fique ligado, que tem algumas chaves que precisam virar na nossa mente, no nosso entendimento. Tá, pastor, mas daí não é raciocínio isso? Você sabe que todo o espiritual vai mexer com o teu raciocínio? Aquilo que você imagina, aquilo que você crê, acontece. Todo o nosso pensamento, toda a nossa imagem, toda a nossa... tudo aquilo que a nossa alma imagina, tudo aquilo que vem para a nossa mente, aquilo que a gente projeta e a gente acaba falando, torna-se uma profecia autorrealizável. Nós somos profetas, então cuida muito com o que tu fala. Aliás, cuida primeiro do que tu pensa. Porque o que acaba estando, a boca fala, o que está cheio o coração. Isso é um ditado, mas na verdade foi Jesus que disse isso, né? Jesus que falou isso, né? Que as coisas que vêm, que estão no coração, é que saem da nossa boca. O que tem que ver isso com o poder da ressurreição? Nós vamos primeiro ler um texto na carta de Paulo aos Filipenses. Tu consegue botar e depois voltar para cá, né, Félix? Bota Filipenses capítulo 3, se você quiser abrir no celular ou na tua Bíblia. Filipenses capítulo 3, verso 9, 10, 11 e 12. Filipenses capítulo 3. Eu quero começar com esse texto para nós entendermos e começarmos a praticar o que a igreja tem perdido durante muito tempo: o poder da ressurreição. Paulo fala aos Filipenses o seguinte nessa carta, lá pelas tantas. Ele vai falar o seguinte: que eu seja achado nele, em Jesus, tá? O contexto é esse: não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. E a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Continua, versículo 10: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Pode continuar. Para ver se de algum modo eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Pode continuar. Não que eu já tenha alcançado, disse o apóstolo, ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Eu não gosto da Almeida atualizada, porque, volta para trás, Félix, porque também eu fui conquistado
por Cristo Jesus. Mas para prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo pelo qual ele tinha sido conquistado, ele precisava saber e participar do poder da ressurreição. Amém? E a igreja nos últimos séculos, 2 séculos, talvez um pouquinho mais, perdeu muito dessa revelação. Podemos voltar lá para a apresentação. Então eu quero continuar falando sobre isso. Nós falamos outro dia sobre os 4 pilares do Evangelho do Reino, que tem tudo a ver, nós vamos tocar nisso de novo. Mas eu quero que vocês compreendam o seguinte: o poder da ressurreição tem efeitos na vida cotidiana da igreja, na vida prática do ser humano, na vida prática. Um grande teólogo, para mim o teólogo vivo de mais relevância na atualidade, N.T. Wright, ele escreveu o seguinte: o Novo Testamento, em conformidade com o Antigo Testamento, afirma que a questão principal é que o propósito de Deus é resgatar e recriar o cosmos inteiro. Vamos entendendo? E o destino de cada ser humano individualmente deve ser compreendido dentro desse contexto. O que ele está falando? Qual é a revelação embutida aqui? É que Romanos capítulo 8 vai dizer que a criação geme, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Toda a criação geme. Jesus morreu e veio salvar aquilo que se havia perdido. Nós focamos tudo isso no homem. E aí parece que há um desvio escriturístico, porque Deus, o Senhor, Ele veio salvar não apenas o homem, Ele veio para remir a criação como um todo. Amém? Agora, não se sinta menosprezado por causa disso. Você é a menina dos olhos de Deus, mas ainda você não é a última bolachinha do pacote, embora sejamos a menina dos olhos de Deus. O propósito da vinda de Jesus e da sua morte na cruz do Calvário, às vezes transcende a nossa mera imaginação. E quando nós aprendemos e começamos a trazer de volta o poder da ressurreição, a nossa fé, a nossa capacidade, a nossa vida cristã, a nossa firmeza, a nossa força, ela é multiplicada. Porque eu começo a compreender que eu sou imortal. Eu começo a entender que eu sou imortal. E aí, de novo, a teologia dos últimos séculos ficou impregnada de filosofia grega. E isso foi um problema muito sério para nós. Porque começamos a falar, a ressurreição perdeu peso. Perdeu muito peso. Tanto que no período da igreja primitiva eles eram perseguidos e mortos e açoitados, degolados, massacrados, porque eles falavam que o seu líder havia ressuscitado. E ainda tinha ascendido aos céus. Pode tocar para frente, por favor. A apresentação.
Próximo slide. Isso vai, vocês vão entender que isso vai redundar em duas perguntas. Afinal, o que nós estamos esperando e o que faremos enquanto isso? Afinal, qual é a bendita esperança cristã? É ter uma casa na praia? É ter um carro novo? É ter uma igreja cheia? É ter uma família numerosa? É, enfim, ter os seus sonhos, mais diversos tipos de sonhos realizados? Afinal, essa é a nossa esperança cristã? Eu diria que essas coisas são boas, elas são lícitas e elas estão à nossa disposição, apenas como um saquinho de balas que nós possamos receber de presente, os pequenos presentes de Deus. A bendita esperança, a verdadeira esperança do cristianismo primitivo, que se perdeu com os séculos. Eu não vou perder muito tempo tentando explicar por que isso se perdeu. A verdadeira esperança cristã foi sendo substituída por coisas. E nós trocamos a Páscoa pelo Natal. Vou falar de novo. Você, trocamos a Páscoa pelo Natal. Em termos mundiais, independente da cosmovisão cristã das nações, o que se festeja mais, o Natal ou a Páscoa? Fala aí para mim. Natal. Biblicamente, não vou pedir nem para você pensar muito. O que foi mais importante, o nascimento ou a ressurreição? Uau! Como a gente é inteligente. E por que damos mais importância para o Natal do que para a Páscoa? Essa foi uma cosmovisão, uma visão de mundo cristão deturpada que entrou e permeou a nossa vida cristã, as igrejas, todo mundo. E eu parando para pensar nisso já há algum tempo, lendo N.T. Wright e lendo outros e meditando e orando, eu digo, meu Deus, está tudo errado. A igreja tem que começar a pregar. Isso tem a ver. Outro dia o apóstolo estava falando, não, faz tempo, sobre o evangelho do reino, que nós esquecemos, pregamos o evangelho da salvação, esquecemos de pregar o evangelho do reino. É claro, isso está completamente relacionado. Outro dia, ouvindo o JB Carvalho conversando e tudo mais, ele disse um negócio tão forte, faz tempo já, que a África precisava ser reevangelizada. Eu pisquei os olhos e imediatamente entendi, porque no tempo que a África foi evangelizada, eu estava ali participando junto, não lá, né, mas com o ministério do grande evangelista, já falecido, Reinhard Bonk, que agora é o filho dele, né? E milhões foram ganhos para Cristo, milhões, milagres aconteceram de forma fantástica, de forma tremenda. Havia cruzadas que havia ressurreição de mortos, sinais e maravilhas. O evangelho da salvação estava ali, sendo manifesto, as pessoas vindo. O que aconteceu? Esqueceram de discipular as pessoas. Falharam no evangelho do reino. Os países mais evangelizados da África continuam cheios de corrupção, continuam cheios de governos malignos, corruptos.
continua existindo feitiçaria. O evangelho que não tem capacidade de transformar uma sociedade é o evangelho capenga. Falta algo. E aí eu comecei a entender. Esquecemos do poder da ressurreição. Estamos pregando o evangelho de salvação. E que bom, é necessário. É a porta de entrada. Sem isso, nada mais pode acontecer. Eu não sou contra o evangelho da salvação, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o evangelho da salvação é a entrada, é o acesso. Sem ele, nada pode ser feito. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino, não pode nem enxergar o reino, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento do incrédulo. Então ele precisa tirar a venda dele, então ele precisa nascer de novo. Agora quem nasce de novo precisa experimentar o poder da ressurreição, senão ele vai ficar um nascituro, um bebê. O que Jesus fez depois que morreu na cruz e ressuscitou? Pouco se fala sobre isso, pouco se ensina sobre isso. Tudo bem, tu vai me dizer, mas não tem muita coisa escrita na Bíblia sobre isso. Ele ficou 40 dias e 40 noites com os discípulos, ensinando sobre o evangelho do reino, com o corpo glorificado, com o corpo que nós vamos ter futuramente, o corpo que atravessava as paredes, mas comia com eles, andava com eles, comia o peixinho, tomava o chimarrão, tudo isso, conversava, ensinava. E um belo dia ele vai num monte, lugar elevado. Na Bíblia, lugar elevado sempre é lugar de revelação. Lugar alto é lugar de revelação. Ele vai no monte e em Mateus 28, 19 e 20 diz que ele dá a última sentença, a última ordem antes de ascender aos céus, antes de ir para os céus. Ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A partir desse ponto ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Antes da sua ressurreição ele não tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Lembre-se que a Bíblia está repleta de textos que diz assim: Jesus só fazia o que via o Pai fazendo. Eu e o Pai somos um, sim, mas eu só faço o que o Pai faz. Ou seja, em última instância, só faço o que o Pai me manda fazer. E assim somos nós. Não devemos fazer nada que o Senhor não nos manda fazer. Jesus era homem. A divindade de Jesus é muito difícil de explicar. Nem é o caso aqui essa noite. Nós precisamos entender que Ele veio para a gente enxergar Deus. Deus não pode ser enxergado, porque Ele é Espírito. Então, para a gente poder ver Deus, veio Jesus, que embora sendo Deus, não levando em conta disso, se humilhou e se tornou massa humana, gente. Ele nasce uma criança, um jovem, um rapaz, um homem sem pecado, mas homem, igual qualquer um de nós. Doía, sofria, saía sangue, chorava, ficava bravo, tomava vinho, comia peixe, levava banho de óleo, tinha os pés encharcados de óleo também, e começou a fazer milagres. Antes disso, claro, ele foi no Jordão e foi batizado. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele recebeu do alto uma voz: esse é o meu filho amado. Deus disse: é tu mesmo. E aí ele foi levado para o deserto, 40 dias, 40 noites, jejum, só água. O diabo veio tentar. Vocês conhecem a história.
E aí o diabo veio com a conversinha mole, se tu é Deus, se atira aqui de cima, se é isso, que é aquilo. E o Senhor venceu o diabo com a Escritura, com a palavra. Vocês conhecem a história. Por que eu estou fazendo toda essa volta? Jesus começou a operar milagres, na unção do Espírito Santo. Todos os dons ele tinha. Ele era profeta, ele era mestre, ele era apóstolo, ele era evangelista, ele era pastor. Amém? Ele tinha todos os dons espirituais de Coríntios. Ele tinha todos os dons que vocês pudessem, porque ele não tinha pecado. Ele era santo. Mas ele era homem, ele era gente. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso, gente? E ele foi para uma cruz, totalmente habilitado para morrer por mim e por você. Porque para haver o resgate da raça humana, precisaria ser um humano, mas um humano em condições de resgatar, ou seja, um humano limpo, um humano totalmente limpo, totalmente sem pecado, totalmente branco, alvo como a neve diante de Deus, para aplacar a ira de Deus. E Paulo teve a revelação disso, claro, pelo Espírito Santo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, ele diz que Jesus estava na cruz, falando da crucificação, reconciliando o mundo com Deus, não imputando-lhes mais os pecados, e por isso ele nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós. O que tem a ver com o poder da ressurreição? Vocês já vão entender. Todos nós estamos debaixo dessa unção de reconciliar o mundo com Deus. Porque nenhum de nós aqui é diferente de Jesus. Se você tem o Espírito Santo. Se você não tem, já era. Se você tem o Espírito Santo, você não é diferente de Jesus. Eu não sabe os meus pecados, pastor. É você que está se lembrando aí dos seus pecados. Deus disse que Ele não se lembra mais, Ele joga no mar do esquecimento. Então para de te lembrar dos teus pecados. Esse é um recado de Deus para ti, tá? Ah, mas eu ainda vou pecar. É possível. Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal vermelho. Vai treinando, não passa sinal vermelho. Eu às vezes passo aí na rua, ainda me puxa as orelhas. Agora não passo mais também. Assim é na nossa vida espiritual. Eu não sei porque que eu estou falando isso. Alguém precisa ouvir isso. Não passa no sinal vermelho. Pode dar acidente. O Espírito Santo vai te avisar. Ele vai acender, você passa porque quer. Está entendendo? Não passa. Não passa. Pode ser um arranhão, pode ser que não aconteça nada. A maioria das vezes pode dizer, já passei tantas vezes, não aconteceu nada. Mas pode dar uma sujeira. Pode dar uma coisa séria, né? Pode ser que nem volte mais. Então não passa. Recado dado, vamos ao tema. Afinal, o que estamos esperando e o que faremos enquanto... O que nós esperamos como esperança? Carro, casa, cavalos... Blá blá. Qual é a verdadeira esperança cristã? A esperança verdadeira cristã era a ressurreição. E nós perdemos isso. Esperando e fazendo. A maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, não tem ideia de qual é a verdadeira esperança cristã. Infelizmente, não é aqui no caso que nós somos uma igreja apostólica. Mas para que eu estou ouvindo isso então? Para você ensinar na sua célula, com as suas palavras, para você administrar essas coisas. Ou talvez você precise disso mesmo. A maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos, não tem ideia qual é a verdadeira esperança cristã. 1 Pedro dá uma ideia, 1:21, ele diz que a nossa fé e esperança estão em Deus. Sim, estão em Deus, mas está muito vago, né? Estão em Deus, a nossa fé e esperança estão em Deus. Ok, ótimo, resolvi o meu problema. Mas vamos aprofundar. Mais um, Félix, vai. Então,
Infelizmente, a maioria não esperam e nem acreditam que nós cristãos tenhamos algo a dizer sobre esperança no mundo presente. O pior de tudo é que a maioria do povo em geral, daqueles que estão fora de uma cosmovisão cristã, eles nem acham, nem percebem muitas vezes que a igreja tem algo a dizer sobre esperança. Não é aqui em Teutônia, é claro. Porque o que a igreja tem pregado de desesperança, não é aqui em Teutônia. Estou falando de uma forma geral. O que a igreja tem pregado de desesperança é uma coisa fantástica. E nos tempos que nós estamos vivendo, queridos, isso é arrasar com as pessoas. Estão me entendendo? E não se trata de querer vender uma boa festa de aniversário. Não. Nós não vendemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. O Evangelho chama-se boas notícias. Uau! Boas novas. E não é más notícias. Mas vamos em diante. 1 Pedro 1,3, ele dá um insight interessante para a gente. Deus nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Opa, começou a clarear o negócio. Lê de novo o versículo. Lê assim: Espírito Santo, me revela um pouco mais sobre isso. Pode falar, Ele vai fazer. Senhor, manda uns anjos aí para eles, Pai, em nome de Jesus, manda agora. Deus nos regenerou para uma esperança viva, por meio de quê? Através de quê? Da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós deixamos de falar de ressurreição, a nossa fé vai murchar. É uma fé comum, não é uma fé capaz de produzir milagres. Por que será que não tem tantos milagres mais? Às vezes a gente reclama, diz que Deus milagres. Não é tempo de avivamento, quando vier avivamento vem milagre. Não, eu sei que vem, mas eu questiono muito isso. Profeta, que Deus milagres? Milagres criativos, poderosos. A primeira vez que eu orei para uma pessoa que era surda e ouviu, eu fiquei uma semana extasiado, eu estava no céu. Eu já orei por mais uns 20 e nada aconteceu, eu fiquei tão bravo. Depois eu orei por um cego, o cego enxergou, pelo menos de um olho. Mas foi uma vez, foi duas, foi três. Isso vai ter que ser a normalidade, vai ter que ser o modo operante, normal. Porque Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ô povo incrédulo, só faltou dizer isso. Vão e façam discípulos, discipulem as nações, foi a última ordem dele. E aquele povo todo lá olhando, 500 irmãos, mais de 500 irmãos, para deixar patente registrada. Agora esse povo sai por toda a Galileia, por toda a Icomênia, falando da ressurreição. E aí eles são perseguidos para valer. Falava de ressurreição, eles ficavam endemoniados. Literalmente ficavam endemoniados. E o próprio cristianismo, meu Deus, abafou isso. Começou a falar da imortalidade da alma, e da alma, a alma que não morre, nós vamos morar no céu, que nós vamos morar no céu. Começamos a cantar que vamos morar no céu. Para que eu preciso um corpo que come peixe, que toma vinho, que atravessa a parede no céu? Me diga para quê? Passear sobre as nuvens? Fazer um lanche na atmosfera? Um piquenique em Júpiter? E aí começou a doutrina, temos que morar no céu. E vamos para o céu, o negócio é ir para o céu. Porque o céu parece ser uma coisa assim, vamos ficar lá, santo, santo, santo. Nem é isso, né? Santo, 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 santo.
24 horas, os 24 santos, 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 santos. E a gente acha que a atividade após a ressurreição vai ser essa. E o pior de tudo, que eu fico mais triste, é que muitos querem fugir desse mundo porque não aguentam mais esse mundo. O mundo está difícil demais. Então que Jesus volte logo, que eu seja arrebatado, saio daqui de uma vez, e o resto que se exploda. Que cristianismo egoísta esse! Que egocentrismo! Que cristianismo egoísta! Onde está a nossa esperança? Em fugirmos dessa terra e irmos morar no céu? Ou andarmos no poder da ressurreição e termos um corpo glorificado e reinarmos com o Senhor na terra? Fugir da terra e morar no céu não é apostólico, definitivamente. Definitivamente. Vamos adiante, passa aí, meu querido Félix, vai. Afinal, continua a pergunta, e a moça está pensativa, ela não sabe ainda o que está pensando, né? Coitada. E observa como essas duas perguntas, elas se acabam girando uma espécie de círculo vicioso. Por quê? Elas estão relacionadas. Afinal, o que estamos esperando? E o que faremos enquanto estamos esperando? Se eu não sei o que estou esperando, eu não sei fazer eu não sei o que eu tenho que fazer enquanto eu espero. Se eu não sei o que eu espero, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer enquanto eu espero? Nada. Se eu não espero muita coisa, eu não faço muita coisa. Estão entendendo? Mas isso é óbvio, pastor. Claro que é óbvio. Mas às vezes a cabeça das pessoas funciona assim, elas não têm destino. Elas estão desprovidas de destino. Elas não sabem para onde vão. Lembre-se, você está numa igreja, numa rede, numa célula, num movimento, chama o que você quiser. É porque você tem destino, ou vão te dar destino. Você vai encontrar o teu destino. É isso, é disso que se trata. Continua, Félix. Relembrando, os nossos pensamentos e crenças tornam-se profecias autorrealizáveis. Provérbios 23, 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Vocês já sabem isso. Jó 3, 25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Interessante. Aquilo que eu temia veio, aconteceu mesmo. Só que Provérbios 24, 10 também diz isso, só que ele dá um alento para nós, né? Aquilo que o perverso teme sobrevirá sobre a ele, mas o desejo dos justos será concedido. Diga aleluia, diga glória a Deus. Vejam que essa lei é universal, é para o crédulo e incrédulo, crente e o ímpio, não importa. Assim como imagina a sua alma, o homem é, não interessa se ele é cristão, não é cristão, não interessa. Você é imagem e semelhança de Deus, sendo cristão ou não cristão. Sim. Sim. Vamos entender isso? Deus criou todas as coisas, amém? Não. Vamos lá. Deus disse assim: haja luz, ele falou, e houve, haja isso e houve aquilo, haja terra, haja isso, haja aquilo, haja... Quando foi criar o homem, ele disse, haja homem? Sim ou não? Não. O que ele fez? Ele não criou o homem. Ai, ai, ai.
formou. A Bíblia não diz que é um boneco, mas a gente pode pensar que é um boneco. Ele pegou os materiais, toda a química que tinha no solo perfeito e ainda não sujeito ao pecado do Jardim do Éden, não era o nosso solo aqui. Por melhor que possa ter um solo, você que é agricultor, meu solo é o solo do Éden dava de 1000 a 0, tá? Então, aquele solo do Éden era perfeito. Deus pegou aquela massa de solo, não se sabe se é boneco, tá? Mas ele pegou aquilo e formou o homem. Só que ele não criou o homem, ele fez, soprou o seu ruach, que é o próprio espírito dele, no homem. Ele soprou a própria vida dele no homem. Uau! Então o homem não é uma criação, simplesmente como uma árvore, uma pedra, uma cobra, um leão, um gato, um cachorro, um peixe, uma larva. Não, eu e você somos feitos, feitura, imagem e semelhança de Deus. Aleluia! E Ele veio resgatar o que estava perdido. Ele só pode contar com o que é dele para resgatar todo o universo, para restaurar todo o universo. Porque se Ele é retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas, essa restauração tem a ver com o governo perfeito de Deus. Isso não envolve só uma coisa social, não envolve só o evangelho pregado na plenitude das nações, não envolve só política, não envolve só negócios, não envolve só as artes, não envolve só a dinâmica funcional de uma sociedade, mas envolve a criação, o cosmos por inteiro. Jesus, quando voltar, queridos, a terra será como se limpa do pecado. E aí a gente pensa, os ímpios vão tudo para o inferno. Vai tudo para o inferno. Vai sobrar pouco para ir para o inferno. Mas vai ter. Infelizmente vai ter. Embora ele fale repetidamente nas Escrituras, eu não quero que ninguém se perca. Não é do meu agrado que ninguém se perca. Deus amou o mundo, e ali a palavra é cosmos. Ele amou as pessoas e aonde as pessoas estão. Por isso que o Evangelho não trata apenas de pessoas. No princípio ele trata da alma das pessoas, mas nós avançamos mais um pouco, ele trata de uma cosmovisão de mundo completa. Amém? O que tem a ver com o poder da ressurreição? Tudo. Porque se nós esquecemos da Páscoa, ou pelo menos demos menos importância para ela nos últimos séculos, porque o mundo foi impregnado da ideia que o Salvador veio, Jesus nasceu, é paz, é alegria, amor, tempo de reconciliação. E até as nações budistas, elas celebram o Natal. Eu fico espantado com isso, eu acho uma maravilha isso. Os espiritualistas, eles amam Jesus. Desde que o próprio cristianismo começou a falar de uma doutrina Não, o que acontece quando a gente morre? Não, a nossa alma fica num limbo. Aí o catolicismo cunhou a doutrina do purgatório. Então a pessoa pode ficar aquele tempo lá, enquanto ele espera a ressurreição, ele pode, pela intercessão das pessoas aqui na terra, ele pode alcançar a salvação. É uma doutrina herege, né? E aí cunhou-se algumas doutrinas. O que acontece? O sono da alma. O que acontece depois que a gente morre? E aí, no meio disso tudo,
Não, não acontece nada, a alma jamais vai morrer. Está parcialmente certo. Você sabe que as meias-verdades são muito perigosas. Bom, então se a alma já vai mais morrer, ninguém vai ser condenado ao inferno. Não precisa de inferno, vamos tirar o inferno. Não precisa mais. E a teologia liberal no século XVIII diz, não, não é bem assim. A alma é imortal. Aí criou-se o universalismo. E nessa jangada, nesse barco, um cara na França, muito sábio, viu que os cristãos estavam deixando essa alma por aí, purgatório, isso, daquilo. Ele pensou, não, eu quero essa alma para mim. Esse senhor, muito esperto, chamado Allan Kardec, disse, não, eu quero essa alma para mim. E eu vou escrever um evangelho dizendo que é o meu evangelho, segundo eu entendo, então que essa alma pode reencarnar uma vez, duas vezes, ela volta, até a pessoa ser aperfeiçoada. Já que os cristãos estão deixando aí, a alma é imortal mesmo, ela fica aí, não acontece mais nada com ela, eu quero ela, então eu faço ela reencarnar num, reencarnar no outro. E criou essa maldita doutrina que infestou o mundo inteiro, e eles amam Jesus. E são excelentes pessoas, indo para o inferno. Misericórdia, como tem trabalho para nós, gente. Diga assim, uau, eu preciso ensinar para esse povo o poder da ressurreição. Não da reencarnação, não tem poder nenhum. Ela não se sustenta nem como teoria. Bem, entenda isso. Quando o cristianismo disse que não ficou meio no limbo com isso, esqueceu da Páscoa, falou mais do Natal, porque o Natal era universal, e é universal, é bom mesmo. Foi perdendo força. Quem não gosta de ganhar presentes, né? Nós sabemos hoje que tanto o Natal como a Páscoa foram abduzidos, né? Virou Papai Noel e Coelhinho, para muitas doutrinas, culturas, etc. Mas independente disso, a importância principal ficou com o Natal. Isso é resultado de uma cultura, de uma teologia distorcida. Vamos adiante. Vocês acreditam que foi feita essa pesquisa? Não é aqui no Brasil, tá? Não consegui pesquisa no Brasil. O Brasil não se pesquisa isso. Essas coisas não se pesquisam no Brasil. Pode ser que daqui para frente, com a igreja apostólica, a gente vai começar a pesquisar, né? Com escolas cristãs e tudo mais. Na Inglaterra fizeram uma pesquisa. E você sabe que a Inglaterra é uma nação cristã. Tá? É cristã lá? Sim, é cristã. Toda a cosmovisão da Inglaterra é cristã. Eu não estou dizendo que eles são canelinha de fogo, que os aleluiados, não. Estou dizendo que eles têm uma cosmovisão cristã como nação. Tá? Foi feita uma pesquisa lá. Olha o que aconteceu. Os cristãos da Inglaterra, 90% acreditam na vida após a morte. Ainda bem que eles acreditam na vida após a morte. Porém, olha que interessante, entre 3 a 5% acreditam na ressurreição do corpo futuramente. Viu porque o Natal ganhou da Páscoa? Está aqui uma prova. A cosmovisão cristã perdeu o sentido da ressurreição. E você vai olhar para o Evangelho, é o poder da ressurreição. Você vai olhar por que da perseguição, é por causa da ressurreição. Você vai olhar os ensinos mais profundos de Paulo, a ressurreição. Deus já nos salvou. Ok? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós nascemos de novo. Vamos de novo, vocês não estão entendendo. Deus já nos salvou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós nascemos de novo. Quem nasce de novo?
Quem é esse cara? Se não é um cara ressuscitado. Quem está ressuscitado aí? Ah, ainda bem. Querido, querida, você já tem o poder da ressurreição. As primícias da ressurreição foi Jesus. Só tem uma coisa, apenas o último inimigo tem que ser vencido, é a morte natural. Porque você já tem o poder da ressurreição, está entendendo? Agora, todos nós, qual é a coisa mais certa da vida humana? Os caras falam, os existencialistas, eles falam assim, qual é a coisa mais certa da vida humana? Aí fico pensando, morrer. Eu digo para eles, não, é ressuscitar. Simples assim. Está entendendo o paradigma? Quando a gente muda a mente, quando nós temos a mente de Cristo, muda tudo. A minha fé é renovada, o poder em mim se aperfeiçoa, eu não temo mais nada. Eu não temo a morte, eu não temo a enfermidade. Uma coisa é você respeitar, uma coisa é você se tratar, buscar tratamento, buscar ajuda, agir em relação a coisa. Isso é equilíbrio. Eu não estou falando de uma seita maluca, doideira. Jim Jones em 70 levou a turma dele lá para um lugar nas Guianas e fez que todo mundo tomasse veneno, matou todo mundo, inclusive ele, porque ele estava dizendo que Cristo estava retornando naqueles dias e eles eram imortais mesmo, então vão morrer de uma vez. Não é disso que eu estou falando. Isso é loucura, isso é insanidade, isso é heresia. Estou falando do poder da ressurreição. A ciência que eu tenho, que em Cristo Jesus eu já nasci de novo. Então esse poder já está agindo em mim. Detalhe, ele está agindo não integralmente ainda. Ok, concordo com você. Mas se ele já está agindo, eu posso fazer milagres, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais temer, a minha mente muda, eu posso cumprir o meu propósito, porque eu tenho a mente de Cristo. Mas ainda eu estou conectado com o chão, ainda estou conectado com a matéria. E eu ainda não entendo bem o que acontece depois. Vamos em frente. Vai em frente, Félix. A palavra ressurreição para muitos cristãos é sinônimo de vida após a morte ou ir para o céu. Te garanto que para vocês aqui é isso. Muitos de vocês. Vida após a morte, o que é? Ir para o céu. Ressurreição, perdão. Me define ressurreição. Vida após a morte. Ok. É ir para o céu. Ok. Não está ok, falta coisa. Não está ok isso aí. Continua. É o problema que eu já falei, Evangelho da Cruz e Evangelho do Reino. Praticamente poucos têm falado sobre isso, e quando evitamos falar disso, temos causado dano à igreja. Vamos adiante. Qual a suprema esperança do cristão? Aí nós perguntamos, há esperança de mudança, transformação e novas possibilidades do presente? Diga, sim! Então, Evangelho da Cruz vezes Evangelho do Reino. Se eu vivo só debaixo do Evangelho da Cruz, a minha esperança é ser salvo e ir para o céu. Eu acho que é por isso que as igrejas luteranas tinham no passado. Se tiver algum luterano me ouvindo aí na internet, não tem nada, irmão. Eu fui luterano na boa, não tem nada. Por que que tem um cemitério do lado da igreja? Todos os católicos também tem. O cara aceita Jesus, já morre logo, já vai para o céu. Resolvido o problema. Dentro dessa cosmovisão. Estou brincando, não é por causa disso que tem um cemitério do lado da igreja, né? É apenas uma brincadeira para vocês entenderem como isso pode ser nefasto.
Se eu vivo só no limite do evangelho da cruz, o meu negócio é aceitar Jesus e ir para o céu. Agora, se eu vivo o evangelho da cruz e o evangelho do reino, eu começo a entender o meu propósito, por que eu existo, por que Deus sonhou em mim, por que Deus pensou de mim lá antes dos tempos eternos. Meu Deus, que história é essa? Deus pensou em mim antes dos tempos eternos, escreveu um monte de coisas sobre mim, num tal de livro da vida, né? E disse para mim, lá nos tempos eternos, eu era um espírito, alguma coisa assim, disse para mim, eu vou arrumar, João, eu vou arrumar uma mãe e um pai para ti aqui na terra, e você vai cumprir o meu propósito, anda nele. Aí o João, arrumaram um pai e a mãe para o João, não interessa a circunstância, o João nasceu de uma determinada circunstância, não interessa a circunstância, ele foi sonhado por Deus, o projeto dele estava na eternidade, o alinhamento dele foi escrito na eternidade. Agora, se ele viver só o evangelho da cruz, ele jamais vai conhecer isso, porque ele não entende a dimensão de propósito. Foi escrito, mas nós não somos deterministas. O calvinismo de raiz diz que alguns foram predeterminados para a salvação, outros para o inferno. Inferno com essa doutrina. Deus determinou todos para a salvação, mas eu escolho o caminho que devo trilhar. Simples assim. E aí eu vou tendo insights. Daqui a pouco estou na igreja, daqui a pouco estou no centro apostólico em Teotônio, e tem uns doidos falando lá do poder da ressurreição. Eu não tinha pensado nisso, eu sou imortal, sou mesmo, meu Deus. Mas eu vou atravessar a parede que nem Jesus? Vai. Vocês estão tão espantados, parece que vocês não acreditam na Bíblia. Queridos, eu ando e me movo pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. O nosso problema moderno é de andar pelo que a gente vê a desgraça, a gente vê que a coisa está meio ruim, a gente vê que as coisas não estão andando direito. A gente vê que eu estou com uma enfermidade, a gente vê que o casamento às vezes está capenga, a gente vê que tem um problema ali, a gente vê que tem um problema na igreja, que deu um escândalo lá, que aquele adulterou, que aquele não sei o quê. A gente olha para o mundo e agora deu guerra, rumores de guerra, é o fim do mundo. E a gente começa a andar pelo que vê, e não pelo que crê. E aí o poder da ressurreição não existe. Eu estou firmado nas coisas visíveis, e eu devo ver as invisíveis. Eu devo olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, meu Salvador e Senhor. Vamos adiante. Isso vai muito longe, eu tenho que cortar, senão nós vamos demais. Vai, mais um, vai. Se entendemos que a salvação é distante, e que isso é tudo muito distante, o que a gente vai fazer com esses textos da Bíblia? Isaías 6:3. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que eu vou fazer com esses textos da Bíblia? Salmo 22, 27 e 28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. O que eu vou fazer com esse texto? Miqueias 4:3. E a misericórdia de Deus foi tão grande que ele escreveu a mesma coisa em Isaías 2:4, ele escreveu 2 vezes. Vai que o cara é caolho, vai que o cristão, ele só entende se ler 2 vezes, então eu vou fazer Miqueias falar isso, eu vou fazer Isaías falar também. Igual. Se Deus fala uma coisa, eu já fico
fala 2 vezes a mesma coisa, meu Deus, preste atenção nisso. Quando Deus repete alguma coisa na Escritura, pelo amor de Deus, preste muita atenção nisso. Tem gente que nem lê a Bíblia, quanto mais lê 2 vezes a mesma coisa. Eu encontrei a mesma coisa escrita aqui e ali, olha só, erraram. Meu Deus, se Deus está repetindo uma coisa na Bíblia, você acha que Deus é caduco, gente? Presta atenção, homem e mulher de Deus. Ele julgará entre muitos povos. Ele é Deus, tá? Resolverá contenda entre as nações. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus. Ah, como eu quero esse tempo! A minha oração é para que isso venha, apressadamente venha, a redenção da nossa terra, pelo Evangelho do Reino. Se nós não tivermos essa expectativa, só podemos ter isso se nós entendemos o poder da ressurreição. Porque às vezes a gente olha pelo homem natural, né? Coitadinho, cristãozinho, pobrezinho, do carrinho, da casinha, e olha para isso e digo, meu Deus, como isso vai acontecer? Como é que pode? Os caras estão brigando, se matando lá, tudo que é jeito. Ainda existem governantes malignos, ainda existem nações malignas, ainda existe gente ruim nos governos, nas escolas, nas artes, nos negócios, trapaceiros. Sabe por quê? Porque a igreja ainda não tomou esses lugares. Imagina um Putin convertido, cheio do fogo do Espírito Santo. Já orou por isso? Ninguém orou por isso. Muda a mente, cambia a tua mente, metanoia. Ah, mas meu prefeito é um desastre, minha cidade é não sei o quê. Você tem ótimos motivos de oração, pertinho, do ladinho, né? Agora tem gente que foi chamado para orar por Putin, e Biden, e todo mundo. Amém? As torres de oração estão cheias aí no Brasil, eu nunca vi tanto, Neida? Torre de oração, 24 horas, 24/7, intercessão 24 horas. Esse movimento começou nos anos 2005, e não parou mais, e não vai parar, até que Ele venha. Então nós temos muita coisa para ensinar para os nossos filhos, os nossos netos, e eu para os bisnetos também, vou alcançá-los. Toca lá, Félix, vamos lá, mais um pouquinho, vocês me aguentam mais 5 minutinhos? Amém? Mas se nós entendemos, queridos, que a esperança cristã é para novos céus e nova terra, para uma nova criação, avança, mais um. Nós olhamos para o Salmo 115:16 e entendemos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Lembra do bonequinho que a irmã falou lá de barro? Lá no Éden, a terrinha perfeita que Ele sobrou. Pois é, Ele resolveu entregar tudo isso, toda aquela criação tremenda. E a gente pensa só que é a terra, né? Mas será que é só a terra ou todo o universo? E agora? Nós podemos dominar sobre a lua? O que você acha?
Já cravamos uma bandeirinha lá, né? Mas vamos voltar aqui. A gente olha para Salmo 115 e diz que a terra Ele deu para a gente. Uau! E a gente quer escapar para o céu. Meu Deus! Mas vamos ver. Mas se a gente tem a cosmovisão certa, a gente vê Mateus 5,5, Jesus falando das bem-aventuranças, Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ué, mas não é o céu que eles vão herdar? Será que está errado, Jesus? Jesus está errado. Não está errado. Está certo. Eu pensei que eu ia dar o céu. Não. Download. Você vai herdar a terra. Amém? Te prepara. Aí eu olho o Salmo 37:11, dou de cara com ele. Só que eu cheguei no versículo 11, aleluia. A gente lê sempre o versículo 1 e 2, né, bonitinho, né? Mas eu chego no 11, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Meu Deus, diga glória a Deus. Você é humilde aí, gente? É os humildes, viu, não é o orgulhoso. E aí eu vou para o Apocalipse 5:10, o último livro da Escritura, o mais amado, por mim. E para nosso Deus, os fizesse, esse os é o povo todo aqui, e os que estão no mundo todo aí, os 3,5 bilhões de cristãos na face da terra, que começaram com 12 homens, meio capenga na Galileia, todos estrupiados. 12, dá para contar em 2 mãos, mais 2 dedos do pé, 12. E você acha que está com uma cela de 3, está com problema. Se você orar 3 por 3, 21 dias, em 21 dias você tem 9. Simples assim. Olha um site para você aí. Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão no céu, não, eles reinarão sobre a terra. Ufa, dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Pai, fique de pé, vamos orar. Deus, nós te damos graças, te agradecemos por esse tempo. Pai, vem nesse lugar com o teu poder da ressurreição. Não só mudando pensamentos, mente, vontade, emoções, para que cumpram um destino profético que cada um dos teus queridos tem aqui. Que essa palavra não volta vazia, Senhor. Gere frutos. E frutos que permaneçam. Gere esperança. Gere ausência de medo, receio, temor do futuro. Gere um povo capacitado. Gere um povo que tenha uma fé sobrenatural. Uma fé capaz, como tu disseste, Senhor, se tiver que o monte sair da frente, poderá fazê-lo. E esses montes muitas vezes não são elevações de terra, são problemas, são dificuldades, são barreiras que têm que ser transpostas para que o destino profético de cada um se cumpra aqui em nome de Jesus. Pois saiba, meu querido, minha querida, o Senhor está te dando ferramentas. Os anjos estão colocando ferramentas especiais a teu dispor para romper barreiras, para quebrar muros, para ultrapassar obstáculos, para voar mais alto, para transpor elevações. Aquilo que te parecia difícil nesses dias, talvez até impossível, eu libero uma palavra sobre a tua vida.
Deus está te dando uma capacidade que é sobrenatural. Você vai dizer: como eu consegui? Como que veio isso? Talvez um recurso que você nem sabe de onde vai vir. Esse recurso pode ser material, pode ser pessoas, e pode ser um anjo. Anjos vão estar permeando por casas, por lares, por situações aí. Assim como eles estão por aqui agora, prontos a te entregar uma capacitação sem limite para romper esse tempo de dificuldade com o poder da ressurreição. Eu libero essa palavra sobre tua vida. Você pode receber agora. Receba, 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 aleluia, receba. Sheramanasereketsu, Sheremanasotebere-kandasei. Vem, Senhor, toca cada vida nesse lugar. Ah, Pai, não há limitações para o poder da ressurreição. Quando o teu filho, tua filha, sabe que é imortal, que ressurgirá dentre os mortos com o corpo glorificado e reinará contigo, nada pode detê-lo. As dificuldades terão outro tamanho, elas diminuirão diante do poder do Evangelho do Reino. Elas afundarão como um barco a nau. Ó Deus, em nome de Jesus, ressuscita os sonhos do teu povo nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia.